angelical. Então esse aqui é um livro bastante bom. Evolução em Dois Mundos, tá tudo aqui também, só que na linguagem do André Luiz. Um pouquinho mais difícil que é. Esse aqui, Estrela de Luz, ele tem toda uma parte, né? É do Isoldino Rezende e Espírito Ismael. Esse aqui ele tem toda uma parte também que fala tudo como foi o início do princípio inteligente e a evolução. E a evolução do átomo ao arcanjo, esse livro aqui da editora Ferbes, da Zoé Mari Saraiva Paim. Então essas são as obras que a gente leu e consultou para fazer esse resumo. Que, como eu disse, não é fácil, mas vamos lá. Então, a evolução, temos então aí, terminando lá no angelical. E vamos então para a origem do espírito. Para a gente conseguir entender essa passagem do princípio inteligente, porque nós temos uma pergunta que ela geralmente fica por muitas e muitas vezes na nossa cabeça e muitas pessoas se perguntam: a gente já foi macaco? A gente é descendente do macaco? Então, por isso, nós vamos hoje falar sobre isso. É um tema exatamente para a gente ver que não, nós não somos descendentes dos macacos. Então tem toda uma evolução. Para entender isso, então, nós precisamos falar da origem do espírito. Então, o espírito tem origem no elemento inteligente universal, chamada mônada ou princípio espiritual. Espírito é o ser espiritual humano, individualidade inteligente do universo. Aqui nós estamos falando já o espírito, individualidade. A evolução do princípio inteligente, eu vou fazer aqui assim, bem rápido, porque tem depois outras coisas que a gente precisa daí se deter um pouquinho mais. A evolução do princípio inteligente, então, a semeadura das sementes da vida, princípio inteligente no planeta, durante a sua formação pelas entidades angélicas. Então, a semeadura foi feita, as mônadas são as sementes do princípio inteligente. Isso foi semeado no nosso planeta quando Jesus aqui estava com seus prepostos, os seus engenheiros construtores, e então isso foi espalhado até que a Terra estivesse formada e em condições do princípio inteligente iniciar a sua evolução. Até então ele ficou, vamos dizer assim, incubado. Estava aí, mas lá quietinho no seu canto. Não havia nada em termos ainda de início de evolução. Então, a incubação do princípio inteligente pelos guardiões até o surgimento das condições propícias para a sua germinação e o seu desenvolvimento. Semeadura e germinação do princípio espiritual pelos espíritos construtores sob a supervisão de Jesus. Evolução do princípio inteligente pela passagem nos reinos inferiores da natureza, nos dois planos da vida, sob controle dos espíritos superiores. E aqui eu friso, nos dois planos da vida, porque a evolução do princípio inteligente, ela não se deu só aqui na Terra. O princípio inteligente aqui evolui até determinado ponto, que nós vamos estar explicando logo adiante, vai para o mundo espiritual, volta e assim sucessivamente até chegar a nós, digamos assim, né, do reino nominal. Tá? Então, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a todo o universo. Deus continua criando sempre. A criação não para. Ele jamais deixou de criar e jamais deixará. Né? E aí, então, o que acontece? A criação dos espíritos é permanente, o espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. E aí agora em seguidinha, então, nós vamos estar falando exatamente sobre essas duas coisas que nós falamos ali, princípio espiritual, princípio material. E aqui então entra a trindade universal ou trindade divina, como diz, tanto faz, é a mesma coisa, né? Nessa trindade universal, o que nós temos? Nós temos Deus acima de tudo, espírito e matéria. Aqui, a gente tem o triângulo, a tríade, que muitas vezes a gente não entende o que é, que tudo é triângulo, tudo é tríade. O triângulo, e esse principalmente, que tem todos os lados iguais, se perceberem, ele é a figura que mostra o equilíbrio, a harmonia
entre aqueles que fazem parte. Então, Deus, Espírito, matéria, harmonia. Tá? O Espírito é princípio espiritual. A matéria é princípio material. O fluido cósmico universal, ele está no princípio material. Envolve tudo que é do princípio material. O princípio espiritual, ele é fora disso. Ele é a parte, ele é criado em separado. O espírito, o princípio espiritual, o espírito, ele não tem nada a ver com o fluido cósmico universal. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, porque na verdade a gente acaba englobando tudo. Acha que tudo é fluido cósmico universal, e não é. É só o princípio material que é envolvido pelo o fluido cósmico universal, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. O que é o princípio espiritual? Então, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus, ou seja, é ele que dá realmente a verdadeira existência de Deus, né? Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser. Porque se fosse só, nós sabemos que Deus, né, é o ser perfeito, justiça, bondade, amor, sabedoria. Para que toda essa sabedoria, para que todos esses atributos, se fosse para simplesmente coordenar seres brutos, matéria. Não haveria necessidade. Então, justamente esse Deus, tudo isso, todos esses atributos, é porque junto da matéria tem o Espírito. Tá? Então, isso é importante. Então, a gente não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, né? A justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele resolvesse de exercitar somente sobre a matéria. Existe diferença entre princípio inteligente e espírito? Existe. O princípio inteligente é o elemento inteligente universal, ainda em processo de individualização. O princípio inteligente, ele é parte do princípio espiritual, ele não é o princípio espiritual. Ele é uma parte do princípio espiritual. Né? E então, enquanto que o espírito já é uma individualidade consciente de sua existência e responsável ela pela sua evolução. Então, o princípio inteligente, ele é o elemento inteligente do princípio espiritual. Então, ele está dentro do princípio espiritual. Ele é a parte inteligente. E é essa parte inteligente que vai fazer toda a trajetória, tá, nos reinos. Não é o princípio espiritual que vai pelos reinos. É o princípio inteligente, parte do princípio espiritual. Assim, falando, chamando bem a atenção para ficar bem claro. O princípio inteligente, então. Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal, quando então passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. Então, quando Deus criou matéria e espírito, ele já criou exatamente para isso. A matéria, onde o espírito precisaria atuar sobre para poder evoluir. Então, o princípio inteligente vai perpassar os reinos para poder evoluir e chegar, então, ao, digamos assim, estágio máximo desses 4 reinos primeiros, né, que seria nós, os espíritos imortais criados por Deus. A visão de conjunto. O princípio inteligente estagia em todos os reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. Em cada reino, o princípio inteligente retirou tudo que necessitava daquele reino para ir construindo o que nós somos hoje. Essa parte e a essência que somos nós, o Espírito. Né? Então, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Então, de cada parte, de cada reino, foi tirado alguma coisa para construção. E aí agora nós vamos estar vendo um por um dos reinos, um pouquinho, né? E aí então nós vamos entender. Então, a divisão da natureza, como é que a natureza divide? Então, sob o ponto de vista material, seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral,
reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, na natureza nós temos assim, e no moral, os 4 reinos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, porque o arcanjo também foi átomo. Nada surgiu. Deus não criou anjos e demônios. Deus não criou tipos diferentes de seres. Ele criou todos iguais, simples e ignorantes. Deu inteligência, razão, livre-arbítrio. Ele criou todos da mesma forma. Aí a evolução de cada um depende de cada um. Como nós estamos aqui hoje nessa encarnação. As nossas escolhas é que vão determinar o rumo da nossa evolução. Então foi assim desde o início. Não tem um ser criado diferente do outro. E Deus não criou anjos em separado. O anjo também começou como átomo e evoluiu até ser anjo. A ontogênese espírita, então, né? Essa teoria doutrinária que, segundo Herculano Pires, né, a teoria doutrinária da criação dos seres, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o hominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa do que a de Darwin. Na verdade, essa teoria ultrapassou Darwin, porque foi muito além daquelas questões da evolução da espécie em si. É a espécie em si, mas o espírito junto. Então não é só a espécie, então por isso ela é diferente. Nessa ontogênese, o que Leon Denis nos diz? Que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Essa é a evolução. E essa evolução, segundo essas obras aqui, levou bilhões de anos. O princípio inteligente estagiou milhões e milhões de anos em cada reino. Nós falávamos outro dia na aula que a gente é um ser antigo, e a gente falou em alguns 1000 anos, e todo mundo ficou, 1000 anos. Na verdade, são bilhões de anos se nós considerarmos desde o nosso início o princípio inteligente. Então, são bilhões de anos. Em cada uma dessas fases, existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Ou seja, a passagem de um reino para o outro sempre tem uma zona intermediária. Agora, à medida que nós vamos vendo os reinos, nós vamos chegando a esse ponto. Quais são essas zonas intermediárias? Primeiro reino, mineral. Então, primeiro reino que o princípio inteligente vai estagiar. O que diz nas obras que nós verificamos? Que o que havia sobre a Terra naquele momento em que, digamos assim, tinha as condições para iniciar a evolução do princípio inteligente. O que havia? Havia como se fosse uma geleia que cobria a Terra. E nessa geleia estavam as mônadas. Nessas geleias elas ficaram incubadas, aguardando o momento de dar início à evolução. Tá? Então, aí começa agora realmente a história. O que o princípio inteligente retira do reino mineral? O reino mineral é constituído de matéria inerte, sim. Aparentemente não tem vida, no sentido que nós entendemos vida. Tem algo latente lá dentro. O Luiz Sérgio mostra isso muito bem, inclusive no livro dele, com desenhos e tudo, como é que isso é. Né? Que às vezes a gente pensa assim, a vida, o que realmente é vida? É que nós entendemos vida como nós, os animais, enfim, que nos rodeiam. Mas a vida, lá no princípio, ela está latente, inclusive na matéria inerte. Força mecânica, são as características, né? Não tem vitalidade, o princípio vital ainda não está aí, então não tem vitalidade. Não tem movimentos próprios, formado apenas pela agregação da matéria. A característica básica do reino mineral é a atração. E justamente é aí que inicia a formação do nosso corpo. Se deram conta que quando a gente olha a tabela periódica, aqueles elementos químicos todos, quantos daqueles elementos estão aqui? Quantos? Um grande número. Né? E exatamente é daí que foi tirado, daí que foi retirado. Dessa passagem pelo reino mineral. O reino mineral, então, a intermediação do reino mineral com o reino vegetal. Aqui nós temos a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Em cada reino, o princípio inteligente evolui
da parte mais simples, da forma mais simples daquele reino, até a forma mais sofisticada, mais elevada, que vai encerrar o ciclo daquele reino. E no reino mineral é o diamante. O diamante é o cristal, que é o que, digamos assim, daquele reino, o que está na parte final de evolução do reino. Ele chega aqui, é o final. E aí, então, o que vai acontecer? Vão surgir os vírus nas estruturas cristalinas, e esses vírus que vão estar unindo aquelas estruturas ali, né? Eles, como são seres vivos, são eles que vão, então, iniciar justamente a transição. E a transição será feita onde? Mundo espiritual. Não é feito nada aqui, são laboratórios no mundo espiritual que têm espíritos especializados, e esses espíritos especializados é que fazem essa transição. Então, vai para o mundo espiritual do princípio inteligente, vai para os laboratórios, esses espíritos fazem as transmutações que são necessárias e volta no reino, aqui no caso, volta no reino vegetal. Saiu do mineral, agora vai para o vegetal. O reino vegetal, então, as manifestações avançadas já começam a acontecer nesse reino. Eles são compostos ainda de a matéria inerte, matéria. São dotados de vitalidade, surge aqui o princípio vital. Entra aqui já a coisa a mais, né? Eles têm vida orgânica, não pensam, não têm percepções, não têm sensação de dor, não têm vontade, não têm consciência de si mesmo, possui o instinto natural e cego, tem instinto de conservação, o instinto de conservação é mecânico. A característica básica é a sensação. É durante o caminho do princípio inteligente no reino vegetal que vão surgir as bases para as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, lá, atração, união, elementos químicos, formação, constituição, mineral. Agora, já vamos estar passando para a evolução, que é a sensação. Então, nós vamos ter as emoções e vamos ter os sentimentos que vão, então, começar aí. E aí vamos imaginar milhões de anos esse princípio perpassando este reino. Intermediação entre o vegetal e o animal. Viram ali? Vegetais carnívoros. É o vegetal mais, que chegou, digamos assim, um nível mais elevado dentro do reino vegetal. E aí, então, quando chega aí, vai haver a transformação. E essa transformação vai ocorrer onde? No mundo espiritual. E aí, então, vamos para o reino animal. O reino animal, constituído, então, de matéria inerte, ainda a matéria é inerte, mas tem vitalidade, tem espécie de inteligência instintiva, limitada, com consciência de sua existência e de sua individualidade. No reino animal já existe esse princípio de entender a individualidade. Ainda não é como no hominal, mas já começa a ter essa percepção, né? Não agem só por instintos. Por que não agem só por instintos? Porque dentro do reino animal, também na evolução dentro do reino animal, existem animais, né, que além do instinto, eles praticam certos atos combinados de vontade de agir num sentido determinado de acordo com as circunstâncias. Colocamos ali a gravura do cachorro. O cachorro é o animal doméstico que é um dos mais evoluídos nesse sentido. O cachorro, o cavalo e o gorila. São os três animais que nessa parte eles são os mais evoluídos, né? Que eles conseguem, logicamente, muitas vezes com o nosso próprio auxílio, né? Como nós tratamos, como nós muitas vezes fazemos treinos com eles, enfim, eles conseguem fazer determinadas coisas já, digamos assim, num sentido determinado. Eles entendem que precisa ser feito aquilo ali de acordo com determinado sinal, com determinada coisa, e eles vão agir. E além disso, né, entra aquela questão deles mesmo do instinto,
que está em início, está em progresso o instinto. No animal não é ainda completo. O instinto, por incrível que pareça, vai estar completo no homem primitivo, é em nós. Aqui no reino animal é o princípio do desenvolvimento, né, do instinto. Então há neles uma espécie de inteligência. No reino animal não há criatividade. O livre-arbítrio, como é que é? Liberdade restrita aos atos da vida material. Eles têm livre-arbítrio o quê? Ao que querem comer, na hora que querem comer, onde eles querem andar, onde precisam ir. Esse é o livre-arbítrio dos animais. A característica básica é a elaboração do instinto. Então, no reino animal, o princípio inteligente vai começar a elaborar o instinto. Intermediação. Os antropóides. E daí vem aquela velha história que a gente é descendente do macaco. Mas a gente não é. Nós até pertencemos pela ciência ao mesmo reino. Não é reino, como é que fala? Não lembro agora. Ajuda. Filo. Filo. O mesmo filo. Mas nós não fomos macacos. Aliás, para ficar claro, você está me vendo agora, nós não fomos formiga, inseto, galinha, pinto, porco. O princípio inteligente, ele passa, mas não é que ele vive que nem aqui. Eu sou uma galinha, eu sou um porco. Não, passa por aquilo ali. A sensação, ele passa. Tem a sensação daquilo. Ele não é cada um dos animais. Ele tem a sensação de cada espécie de animal. Porque ele passa, assim como nos vegetais, ele passa, assim como nos minerais, ele passa. Ele não vive que nem nós. A gente tem sempre a noção que eles vivem, que foi como a gente. E não é. Não é como a gente. Né? Então, o que acontece? Aqui novamente vem a intermediação. E aqui entra uma questão interessante. O famoso elo perdido. Já ouviram falar no elo perdido? Havia antigamente uma história na televisão, um seriado, que chamava-se O Elo Perdido. O elo perdido é a transição do reino animal para o homem. É exatamente isso. Então, nós pegamos aqui do André Luiz, nesse livro Evolução em Dois Mundos, o que o André Luiz diz? Elo é o elemento intermediário, né, que liga duas partes a um determinado sistema. Então, animal para hominal. Essa está sendo feita agora a transição. Então, André Luiz diz o seguinte, a razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, corresponde ao grau evolutivo em que se encontra. O que quer dizer tudo isso aí, né? Até é bastante simples todo esse palavreado aí. O animal, quando o animal começa a desenvolver o instinto, ele começa a desenvolver um tipo de perispírito, muito primitivo, perispírito. E quando chega aqui nessa transição, por isso o elo perdido, é que não é a explicação igual como dos demais, todas essas idas e vindas. Sim, o princípio inteligente vai para o mundo espiritual, sim. E como ele diz aqui, né, regiões extrafísicas no mundo espiritual, com aqueles engenheiros e construtores e especialistas para fazer. E sabe qual é a grande coisa? Qual é a grande transição? É justamente o trabalho, não é a parte física. Por isso que o homem primitivo é feio e até semelhante ao macaco, e por isso que a gente acha que foi macaco. Ele tem essa semelhança com o macaco devido às condições de ambiente. Ele precisava ter tudo aquilo, ter o pelo e tudo mais, para quê? Para se proteger da intempérie. Ele caiu aqui sem nada, e aí ele tinha que sobreviver. E aí o que ele fazia? Então, matava os animais para poder comer. Pegava a pele para se vestir e para poder dormir em cima quando era muito frio. Ele estava na intempérie, vivia nas cavernas, era isso aí. Então, lá no mundo espiritual, quando foi feita essa transição foi feita no perispírito. É aqui
e o perispírito se torna realmente real, completo e com efeito. É aqui nesse momento, nessa transição. Diferente um pouco dos outros. O sistema é o mesmo, vai e volta. Mas nos outros não tinha perispírito. Então, como no animal ele começa primitivamente, quando chega nesse momento que vai para o hominal, é completo. Aí surge o perispírito. E tendo o perispírito, vai se ligar a quê? Ao espírito. E aí é o princípio espiritual atuando. Aí agora como um todo, e não mais só espírito, não só princípio inteligente, mas o princípio espiritual. Então, no reino nominal. O reino nominal, então, tem tudo que existe nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes por sua inteligência especial e ilimitada. Até então, inteligência nós vimos nos animais. É algo rudimentar, né? O animal não tem a noção de pensamento contínuo que nós temos, né? Então, nós temos uma inteligência especial. Então, no reino nominal, a sua inteligência se dá consciência do seu futuro. Nós temos consciência do futuro. Nós sabemos do passado, temos consciência do futuro, né? Percepção das coisas extramateriais, nós temos. E conhecimento de Deus nós temos. Então, isso aí é o que nós viemos trazendo dos outros reinos. No reino hominal, o princípio inteligente, então, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. E nos animais, a linguagem. Porque os animais têm um tipo de linguagem que é própria deles, mas eles têm uma linguagem. E é a partir dessa linguagem dos animais que nós, hominais, lá nos primórdios, vamos também começar depois a usar a linguagem. Que primeiro se usava como? Através de gravuras, desenhos, né? Que os homens das cavernas desenhavam todas as coisas. Era uma forma de linguagem, mas só que não falada. E a falada depois baseada nos animais, que têm a sua fala própria, surge então a linguagem humana, né? O reino nominal, então, nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este, a atividade refletida. Esta, a inteligência. Esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, a responsabilidade. Então, é algo assim. Características principais, então, do reino nominal. Aparecimento do pensamento contínuo. Livre-arbítrio. Responsabilidade moral. No momento em que nós temos livre-arbítrio, temos responsabilidade moral. Assumir as consequências do que fazemos. Recapitulando, então, no reino mineral adquirimos atração, no vegetal sensação, no animal instinto, no hominal livre-arbítrio, pensamento contínuo, razão, responsabilidade. A evolução, então, do princípio inteligente, né? Nesse processo, o princípio inteligente estagia, então, nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. A transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espírito, né, que é o início da humanidade, está lá na questão 607 do Livro dos Espíritos. O próximo passo, então, é o reino angelical. E aí, então, o que Kardec nos diz? Do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, do átomo ao arcanjo. É o trajeto do princípio inteligente. O reino angélico, então. O reino angelical é composto exclusivamente por os espíritos de primeira ordem, ou seja, espíritos puros. Aqueles que não têm mais nada a ser depurado. Não significa que eles não vão continuar evoluindo, porque a evolução é permanente. Todos os seres do universo sempre continuam evoluindo. Só que eles já chegaram num nível, por exemplo, de evolução que eles não precisam mais reencarnar. Eles já estão fora disso, né? Então, dessa forma, é imprescindível saber que ninguém conquistará a angelitude
tendo por meta a ociosidade ou os prazeres da matéria que só existem nos mundos inferiores como o nosso. Então, essa questão, né, de querer o descanso, o prazer, a ociosidade, isso é própria nossa, da nossa inferioridade, do nosso mundo. No mundo angélico não existe mais isso, a compreensão deles é outra e a vivência deles é outra, diferente. Então, no reino angélico, ninguém pense que o espírito, ao atingir os mais altos graus da escala evolutiva, pode manter a vã pretensão de desfrutar daí em diante de privilégios que o isentem de trabalhar pela conquista da felicidade dos eleitos do Senhor. Ao contrário, deve saber que a quem mais foi dado, mais será pedido. Lá para eles não é diferente para nós. A quem muito foi dado, muito será pedido. Da mesma forma, e continua lá com eles. Os que assim pensam ainda não compreenderam que os espíritos puros só chegaram a essa condição de angelitude justamente pelo trabalho de aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual, aos quais se dedicaram com disciplina e disposição em busca de suas nobres aspirações, por compreenderem que precisavam fazer a parte que lhes cabia no desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. E aí a gente tem um exemplo que não são ainda espíritos puros, mas são espíritos bastante elevados, né? Quando a gente lembra lá do nosso lar. Aqueles espíritos que estão lá no nosso lar e que coordenam e que ajudam e que trabalham, né? Eles estão lá e eles conseguem manter a colônia espiritual, e não é só o nosso lar, todas as colônias é da mesma forma, eles conseguem manter as colônias dentro do umbral, porque as colônias são todas dentro do umbral, e eles conseguem manter justamente porque eles têm a convicção, o pensamento e a vontade e fazem trabalhar no bem. Eles estão lá trabalhando no bem daqueles que chegam lá estropiados, assim como nós provavelmente já chegamos lá muitas vezes e quem sabe chegaremos de novo, porque ninguém sabe o que nós realmente estamos fazendo, se estamos resgatando alguma coisa ou não. Então, esses são espíritos elevados. Então vamos imaginar os espíritos puros. Se aqueles ali já fazem tudo isso, mantêm as colônias dentro do umbral, porque eles têm um firme propósito de fazer o bem, imagine os espíritos puros, né? Lá no mundo espiritual. Ainda no reino angélico, né? Então urge entender que quanto mais o espírito cresce em conhecimento científico e moral, mais sabe ser preciso não desperdiçar a menor fração de tempo em coisas que pertencem unicamente ao mundo da matéria e procura investir no trabalho da caridade e no bem, por saber que só o amor a Deus e aos seus irmãos lhe roubam todo o empenho para amenizar a dor e a infelicidade que campeiam nos mundos inferiores como a Terra. Então, eles já estão lá, eles já passaram por tudo isso, né, que nós passamos por aqui ao longo do tempo e chegaram até lá. E aí, o que sobra para nós, né, se nós não nos espelharmos nisso? Porque eles não perdem tempo com coisas da matéria. Eles sabem que o tempo é precioso e que cada coisa que a gente deixa de fazer pode acarretar em algo pior para cada um de nós. Porque é assim, como diz no livro dos Espíritos, né? A gente não adianta só não fazer o mal. A gente tem que fazer o bem até o limite das nossas forças. Então, é esse o propósito desses espíritos, já desde sempre, desde que eles estavam, digamos assim, como nas colônias, trabalhando, sustentando as colônias dentro do umbral. E aí já estão além disso. E estão sempre prontos a auxiliar os mundos inferiores, assim como nós. Então, espero que tenha conseguido dar uma visão, assim, mais ou menos geral, porque realmente é complexo. Para poder realmente entender, precisa ler. Precisa ir atrás, precisa buscar, porque é muita coisa, né? Mas é isso aí. Então, nós somos o princípio inteligente evoluído. Por bilhões de anos na passagem, então, pelos reinos, não vamos esquecer disso. Não somos descendentes dos macacos, não. Os primatas, eles são o nível mais alto da evolução dos animais. E aí, então, a partir dessa evolução, como em todas as outras, né, a parte de sair de um reino para o outro. Né? E então nós, a grande diferença, perispírito, espírito. E agora então,
Para encerrar, eu vou colocar uma musiquinha aqui para nós, para nós lembrarmos do nosso mestre, aquele que veio, que nos trouxe, inclusive, né, as ideias todas da salvação, por onde nós temos que andar. Levanta aí um pouquinho o som. Obrigada, boa noite e que tenhamos uma semana abençoada.